Bom, gente, então sejam bem-vindos a esta nossa segunda aula do curso de Filosofia Medieval, aqui do curso de Teologia São João Crisóstomo, do Instituto São João Crisóstomo, curso de Teologia para leigos. Estamos vendo aqui a disciplina de Filosofia, Meu nome é Cleibson Américo, sou professor de Filosofia. Esta aula aqui vai ficar gravada aqui no canal, também chamado Cleibson Américo. E quem não é inscrito no canal, se inscreva, E depois deixa um like, Enfim, qualquer coisa assim. Certo, então vamos continuar. Quem não viu a primeira aula, veja a primeira aula, porque daqui a gente já começa a saltar um pouco em nosso conteúdo, em nosso conhecimento. Neste caminho, pelo mundo medieval, a gente vai fazer um caminho de pelo menos uns 5 meses, 6 quase, no mundo do pensamento medieval. Que aí, gente, uma coisa que é importante a gente ir distinguindo é o seguinte. Olha, uma coisa é nós falarmos da Idade Média sob o ponto de vista histórico, certo? Outra coisa é nós falarmos da Idade Média sob o ponto de vista filosófico. A perspectiva muda, tá certo? A perspectiva muda porque, em termos filosóficos, o que mais vai nos importar é a história do pensamento. Não são propriamente os fatos acontecidos. É o pensamento que produziu aqueles fatos ou o pensamento que foi decorrente daqueles fatos. Então a gente vai ver depois, tipo, o fato histórico da queda do Império Romano, no ano 476, a queda de Roma. Não vai nos interessar estudar a queda de Roma, o porquê que Roma caiu. Não, isso aí seria uma perspectiva historiográfica. Mas a gente vai ver, ainda que brevemente, o relato da queda de Roma, para entender o pensamento filosófico que se produziu antes e depois disso aí. E como os fatos históricos eles importam para o pensamento filosófico. Porque daqui a gente já dá para a gente fazer um link, uma conexão entre filosofia e história. A filosofia, gente, o pensamento filosófico, ele influencia os fatos históricos, ao mesmo tempo que por eles também é influenciado. E olha, todo fato histórico, todo período histórico, toda a tendência histórica sempre tem uma tendência filosófica ali por trás. Uma que produziu, que propiciou, e também uma perspectiva filosófica que decorre como consequência daqueles fatos históricos. E aí a gente poderia ilustrar isso aqui que eu estou dizendo com um montão de exemplos. Tipo, se a gente pensar aqui na modernidade, a Revolução Francesa. Vejam, a Revolução Francesa é um fato histórico que foi preparado por um pensamento filosófico. Uma corrente filosófica ali dos iluministas, dos enciclopedistas. E depois da Revolução Francesa, tendências de pensamento também decorrem daí. Um pensamento cientificista, um pensamento positivista e vários outros tipos de pensamento filosófico. Porque, gente, a filosofia ela está na base dos fatos históricos, certo? Isso aqui é importante. A filosofia ela está na base dos fatos históricos. Isso também a gente vai perceber muito no pensamento medieval. O pensamento medieval ele motiva alguns fatos, mas também alguns fatos motivam o pensamento medieval. E os fatos históricos, a depender do ambiente onde ele aconteceu, esses fatos ele vai gestar um tipo de pensamento filosófico diferente. E aí é onde nós vamos ver, por exemplo, a diferença da tradição patrística latina e grega. Então veja, o pensamento filosófico nos padres latinos e nos padres gregos, isso vai influenciar fatos históricos, tendências diferentes. Inclusive a própria igreja no Oriente e no Ocidente ela vai ter perspectivas diferentes, porque os fatos e o modo de pensar, o modo de construir o pensamento filosófico teológico muda de um para outro. Então nós temos a igreja ocidental e a igreja oriental com perspectiva muito diferente em relação a vários pontos de vista. Ainda hoje é assim. Se a gente pensar, por exemplo, em termos de liturgia, a liturgia ocidental é muito diferente da liturgia oriental, embora todas elas sejam católicas. Isso eu não estou nem falando das liturgias ortodoxas, estou falando da liturgia católica. Mas a liturgia católica ocidental de rito romano é uma, a liturgia católica de rito oriental, de ritos, que são mais de um na verdade, mesmo sendo católico, é obediente ao Papa, tudo, mas é outra perspectiva.
né? O modo de pensar a liturgia, a espiritualidade, a piedade popular é diferente. Até a língua litúrgica muda, inclusive, né? Você vê que aqui na igreja ocidental predominou o latim, enquanto que na igreja oriental predominou o grego. Até isso, né? Até a língua, né? Os costumes, a disciplina, enfim, né? Então na filosofia também acontece isso. Então o contexto histórico geográfico ele determina muito o modo de pensar, né? Ele influencia muito o modo de pensar, né? Talvez a palavra influenciar seja melhor do que a palavra determinar. Ele influencia muito o modo de pensamento, certo? O contexto, né, histórico geográfico. Porque você vê, e aí eu já vou começar a mencionar um pouquinho sobre o artigo que eu pedi para vocês lerem, né? Sugeri lá que vocês lessem, do querigma, aquele artigo, né, que eu escrevi, né? Sobre o título da Palestina ao mundo greco-romano, os caminhos do querigma, que ele vai trazer essa perspectiva histórica, né? Eu achei ele muito bom assim para que vocês, quem não leu, possa ler, porque a perspectiva histórica dele interessa muito para a nossa discussão filosófica, uma vez que, como já disseram, né, os fatos eles influenciam o pensamento ao mesmo tempo que o pensamento influencia os fatos. Então vejam, se você pega a perspectiva, vejam só, a perspectiva petrina e a perspectiva paulina, muda totalmente o modo de querigmar. Veja que o público de Pedro, a linguagem de Pedro, né, o objetivo evangélico de Pedro, em vários sentidos muda muito em relação ao de Paulo. Até a igreja de tradição petrina muda muita coisa em relação à igreja de tradição paulina. Os escritos de um de outro, não é? As tradições que de um e de outro surgem, não é? Isso muda muita coisa, entende? Porque veja, enquanto que Pedro ele tinha um caráter ali mais institucional, porque assim também Jesus tinha dito, né? Ele tinha um caráter mais institucional, Pedro, a figura de Pedro, né? A figura de Paulo não era a figura carismática, era a figura missionária. Não que Pedro não tenha feito missão, claro que ele fez e muita, mas não como Paulo, né? E não que Paulo não tenha um caráter institucional, tinha, mas não como Pedro. E claro, nisso aí está uma complementariedade, né? Ninguém é mais, ninguém é menos. As coisas elas se complementam, entende? Mas aquilo que Paulo ele vai fazer, não é uma coisa que só ele podia fazer mesmo. Aí veja, por que Paulo ele foi escolhido para ser o apóstolo dos gentios, dos pagãos, do mundo grego, né? Porque primeiro, Paulo, gente, ele conhecia toda essa cultura. Então Jesus escolheu o cara certo mesmo, assim, a pessoa certa mesmo, não era para ser outro não, viu? Dos apóstolos não era para ser nenhum dos 12, era para ter sido realmente Paulo. Porque Paulo ele tinha uma cultura greco-romana muito alta, muito forte. Paulo era um intelectual, né? Paulo sabia dialogar muito bem com o mundo filosófico, tanto que ele dialogou com filósofos epicuristas e estoicos, né? Que eram as correntes helenísticas, né? As correntes filosóficas que mais predominavam naquele momento ali do século I e século II, né? Essas duas correntes de pensamento filosófico, o helenismo, ou melhor, o helenismo era o geral, né? O epicurismo e o estoicismo, as duas grandes correntes de pensamento filosófico do século I. E Paulo conhecia muito bem o pensamento, tanto que Paulo cita, né, poetas gregos inclusive, né? Então Paulo conhecia o mundo romano, a cultura romana, conhecia muita coisa da literatura romana, como também da literatura grega, né? Paulo conhecia a poesia grega, conhecia a filosofia grega, Paulo conhecia, né? E além do que conhecia também a tradição rabínica, judaica, israelita. Então veja que em Paulo tem um encontro de três grandes tradições, gente, em São Paulo, né? A tradição hebraica, a tradição grega e a tradição romana. Então Paulo realmente era a figura certa para ir evangelizar no mundo pagão. Tinha que ser ele mesmo, né? E veja, foi Paulo quem levou o evangelho o querigma, né, aos seus lugares mais distantes. E o sonho de Paulo, inclusive ele diz isso lá nos Atos dos Apóstolos, né? O sonho de Paulo era ir para o coração do Império Romano, que era Roma. Porque Paulo sabia que convertendo gente ali do Império Romano, gente que estava na estrutura, né, política e militar do Império Romano, dali o evangelho
iria subir nas camadas hierárquicas do império e dali se difundiria para os povos. Então veja que a inteligência estratégica, logística, né, de Paulo era um negócio realmente fenomenal. Né? Paulo, quando ele ia falar, ele procurava o lugar certo, a pessoa certa, para dali ele fazer pessoas difundirem por ele a mensagem. Então por isso que ele sonhava ir para o coração de Roma, né, o coração do Império Romano, para que de lá o evangelho se difundisse. Entende? Pedro também vai a Roma, né, obviamente, mas na perspectiva missionária, é claro que Paulo tem uma representatividade muito maior pelo alcance que ele teve. E, gente, o que propiciou a Paulo ter um grande alcance na sua mensagem evangelizadora foi essa introdução que ele tinha ao mundo greco-romano. Disso não tenho dúvida, viu? A introdução que Paulo tinha, né, o conhecimento que Paulo tinha do mundo greco-romano, isso foi uma grande ferramenta. Que se Paulo fosse Paulo, mas sem todo esse conhecimento do mundo greco-romano, o alcance do evangelho, da evangelização paulina teria sido outro, teria sido menor, certamente. Entendem? E isso se reflete nos escritos, né, dele, né, nos debates que ele tinha, enfim, compreendem? Aí veja, essa perspectiva paulina nos interessa aqui, né, na filosofia medieval, porque São Paulo ele vai abrir uma brecha que os primeiros, né, padres apologistas, né, apostólicos apologistas, e os primeiros escritores eclesiásticos, né, e os doutores, eles vão também adentrar por essa brecha que Paulo deixa em aberto, que é o evangelho, ele não está destinado apenas ao povo de Israel, de jeito nenhum. O evangelho está para todas as nações, seja judeu, seja pagão. O evangelho, né, o anúncio salvífico, ele está para todos. Jesus já tinha dito isso, obviamente, mas Paulo amplia, Paulo elucida isso na sua mensagem, né, de evangelização. Ele deixa isso muito claro, que agora já não existe mais nem o grego, nem o judeu, nem o circunciso, nem o incircunciso. Isso não importa. O que importa é que todo mundo é uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso é o que importa. Aí você vê essa perspectiva ampla, né, de Paulo, essa perspectiva eclesiológica em relação à igreja, né, de Paulo, uma igreja ampla que abarca judeus e pagãos igualmente e indistintamente. Você vê na carta aos Efésios, na carta aos Gálatas, né, isso fica muito nítido. É como Paulo entendia a igreja. A igreja ela é para todos. A igreja, é por isso que a igreja, Santo Inácio de Antioquia, né, no ano 110, 107 ou 110, vai dizer que esta igreja ela é católica. E quando o Santo Inácio de Antioquia diz que a igreja ela é católica, ele está dizendo que ela é universal. Ela é para todos. Vocês sabem muito bem que a palavra católica significa universal, né? A igreja ela é católica, ela é universal. É o primeiro sentido para católica, né? É que ela é universal. E o segundo sentido é que ela é segundo a totalidade. Tem dois significados para o nome católica, viu? Vocês anotem isso aí, né? Quem de repente não sabia, para vocês não esquecerem, tá? Vocês colocam aí católica, né? O católico, tanto faz. Católico da católica. Universal. E o segundo significado é segundo a totalidade. Segundo a totalidade. Quando a gente diz que a igreja ela é católica no sentido de segundo a totalidade, nós estamos aqui dizendo que ela tem todos os meios necessários para a salvação, os meios de revelação e os meios de salvação, que são os sacramentos. Compreende, Aldivânia? Compreende, irmão Jackson, Áquila? Pedro já está aí, Sayonara, né? Jéssica. Então vejam, nós temos aqui, gente, essa perspectiva, e Paulo é quem abre isso, né, que a igreja ela é católica, ela é universal, ela é para todos, ela está aberta para todos, para o universo das pessoas, né?
para todos, e ela tem a totalidade dos meios de salvação. Compreendem? A igreja ela é católica. E o primeiro, gente, olha, o primeiro a usar o termo católica, o primeiro a usar esse termo foi Santo Inácio de Antioquia, viu? Inácio de Antioquia, vocês não esqueçam disso. Inclusive, deixa eu até mostrar aqui para vocês. Olha, um pouco, né, desse período aí que eu estou falando para vocês. Aqui, até achei. Olha, um pouco que eu estou falando aqui para vocês, e que foi um dos textos também que me ajudou a escrever aquele artigo, né, sobre os caminhos do querigma, foi esses dois livros aqui, viu? A Antologia dos Santos Padres, que é da editora Paulinas. Aí isso que eu estou falando de Santo Inácio de Antioquia tem aqui. É um livro antigo, você só acha ele em livro de lojas, em livros usados, em estante virtual, né, na estante virtual. Quem não conhece a estante virtual, é uma junção de vários alfarrábios, né, sebos do Brasil todo, e vender livros usados. A na estante virtual é o melhor lugar para você achar livros usados. Esse aqui não se está se publicando mais, né, infelizmente, sei porque deixar de publicar um negócio bom desse, né. Aí tem esse aqui, a Antologia dos Santos Padres. Aqui vai trazer os escritos. Olha só, viu? Os escritos do século I, segundo e terceiro, ele faz um compilado muito bom, gente. Olha, tem os escritos de São Clemente de Roma, que é do século I, que foi Pedro, Lino, Cleto, Clemente, foi o quarto papa da igreja. São Clemente de Roma, né, sucessor de Pedro. Tem a Didaquê, que foi o primeiro catecismo do século I. Tem os escritos, as cartas de Inácio de Antioquia, de São Policarpo, de São Justino, de Santo Irineu, de Atenágoras, de Orígenes, de Clemente de Alexandria, de Tertuliano. Tem os padres gregos, Gregório Nazianzeno, São Basílio Magno, São Cirilo de Jerusalém, Cirilo de Alexandria, São João Crisóstomo, São Leão Magno, enfim, é um negócio maravilhoso isso aqui, viu? Antologia dos Santos Padres. Tanto este quanto também tem esse daqui, Os Padres da Igreja, que também traz escritos e biografias sobre eles. É também um negócio maravilhoso isso aqui, viu? Depois eu vou colocar a foto lá no grupo para que vocês possam... É um negócio apaixonante isso aqui. Você começa a ler, você mergulha e corre o risco de não querer mais sair desse mundo aí, viu? O negócio realmente... Professor, qual a diferença desses para os livros da coleção da Patrística? Esses livros que o senhor está mostrando, eles têm alguma análise com relação aos escritos? Sim. Ou eles são compilados? Não, eles são compilados. Agora, claro, tem alguns compilados que não tá naquela coleção patrística, mas uma grande parte está lá. Porque, por exemplo, aqui tem as cartas de Santo Inácio. Claro que não tem todas. Na coleção patrística tem ela mais completa, obviamente, né? Aí é um compilado, mas tem alguns textos que lá não tá ainda, porque não está traduzido ainda, não tem tradução ainda. Entende? Mas se você tem a coleção patrística, melhor ainda. Perfeito. Eu tenho toda ela em PDF e estou adquirindo os físicos aos poucos, porque é caro. Rapaz. Negócio sério isso aí. Bom, entende, Áquila. Aí, gente, vocês, né, vão ver assim. Aí veja, Inácio de Antioquia, ele foi o primeiro a usar o termo católica para se referir à igreja. Isso ele falou pelo ano 107 ou 110, viu, gente, da era cristã. E eu vou dizer aqui para vocês qual foi a carta dele. Vou até ler aqui o trecho, inclusive, né? Olha, isso foi na carta de Santo Inácio de Antioquia aos esmirnenses, aos cristãos da igreja de Esmirna, que é uma das igrejas do Apocalipse, inclusive, né? Aí Inácio diz o seguinte. Aí vejam, abre aspas, né, para Santo Inácio. Segui ao bispo, vós todos, como Jesus Cristo ao Pai. Segui ao presbítero, como aos apóstolos. Respeitai os diáconos, como ao preceito de Deus. Veja que nessa época aqui já tinha uma hierarquia bem consolidada, né, bem clara. Bispo, presbítero e diácono, como é ainda hoje, na verdade. Ninguém ouse fazer sem o bispo coisa alguma concernente à igreja.
como válida só se tenha a Eucaristia. Veja, aqui aparece a palavra Eucaristia, século I, isso aqui eu estou falando, viu, gente? Como válida só se tenha a Eucaristia celebrada sob a presidência do bispo ou de um delegado seu, que eram os presbíteros em comunhão com o bispo. Veja, no século I já se entendia assim, que a missa válida é aquela celebrada ou pelo bispo ou por aqueles que estão em comunhão com ele, no caso os presbíteros, né? Os sacerdotes. Ninguém celebra a Eucaristia se não estiver em comunhão com o bispo. Aí continua ele: a comunidade se reúne onde estiver o bispo. E agora vem a parte, viu, gente? Olha, a comunidade se reúne onde estiver o bispo. E onde está Jesus Cristo, está a Igreja Católica. Pronto. Na literatura cristã, é a primeira vez que aparece o nome católica para se referir à igreja. Certo? Isso, carta de Santo Inácio de Antioquia aos Esminenses. A comunidade se reúne onde estiver o bispo, e onde está o bispo está a Igreja Católica. Agora eu pergunto a vocês, gente, fazer uma pergunta difícil, viu? Fazer uma pergunta aqui um tanto quanto difícil. Santo Inácio de Antioquia disse: onde está Jesus Cristo, está a Igreja Católica. Certo? Deixa eu até olhar para vocês aqui direitinho, porque essa pergunta aí vai ser um negócio sério. Eu acho que vocês não vão errar não, porque não é possível, né, um negócio desse. Olha, pergunta a vocês, depois tendo lido esse trecho aí, né? Qual é o nome da igreja? Qual é o nome da Igreja Católica? Pronto, vai ficar mais fácil. Igreja, não tem nome não. Católica é a característica, né? Isso mesmo. Perfeito. Qual é o nome da Igreja Católica? Nenhum. Ela não tem nome. É igreja, simplesmente. É a igreja. Agora ela tem uma característica. Ela tem um adjetivo. É ser universal. É ser segundo a totalidade. Isso é um adjetivo, gente. É uma qualidade da igreja, não é nome. A igreja, ela não tem nome. Ela tem apenas essa característica aqui. Ela é segundo a totalidade e ela é universal. Ela é católica. A palavra católica é uma palavra de origem grega, viu? Católica é uma palavra de origem grega. Tanto que quando pergunta qual é o nome da tua igreja, rapaz, não tem nome não. É só igreja mesmo. Entendem, gente? Razão pela qual, assim, usando uma linguagem rigorosa mesmo, o nome católico era para sempre ser escrito com C minúsculo. Se usa a católica com C maiúsculo, muitas vezes, porque foi, né, se substantivando, né, o caráter institucional dela, tudo, né, ela enquanto instituição, tal, mas numa compreensão assim rigorosamente teológica mesmo, era para ser com C minúsculo. E igreja com I maiúsculo, que realmente lá é o substantivo, né, com I maiúsculo, mas o católica minúsculo, porque é apenas uma qualidade da igreja, apenas um adjetivo dela. Assim como una, como santa, né? Compreendem? Então nós temos aí, né, o Inácio de Antioquia, que foi um grande santo, né, um grande padre da igreja, né, Santo Inácio, que morreu mártir, né, o martírio dele é uma coisa maravilhosa, assim maravilhosa no sentido de força e coragem, né? Foi uma morte muito violenta, isso aí realmente não foi maravilhoso, foi uma morte extremamente violenta. Ele morreu comido vivo pelos leões, né? Os leões despedaçaram ele, né? É um negócio realmente violento, mas apesar disso, gente, o Santo Inácio, ele tem assim, escritos, né, uma experiência riquíssima. Um negócio realmente assim, pela coragem dele, pela força, né, um negócio realmente fora do comum, viu, o Santo Inácio de Antioquia. Inclusive tem uma carta dele aos romanos, né, tem uma carta de Santo Inácio aos romanos em que ele fala, né, que ele estava preso, que ele foi levado de Antioquia para Roma. Inclusive ele foi sucessor de Pedro em Antioquia, né? Pedro, antes de ir a Roma, Pedro foi bispo de Antioquia, São Pedro Apóstolo.
Aí, e quem sucede a ele, né, não diretamente, mas depois é Inácio de Antioquia. Aí Santo Inácio ele escreve aos romanos que já estavam esperando ele para o martírio, né? Os cristãos de Roma sabiam que o bispo de Antioquia na Síria tinha sido preso e que tinha sido preso aí, ia ser levado a Roma para lá ser morto, né? Ser martirizado. E aí os romanos lá prenderam os leões, passam uma semana lá com fome, para depois soltar em Santo Inácio de Antioquia vivo lá para os leões depois de uma semana sem comer, né? Para comer Santo Inácio de Antioquia. Aí Santo Inácio escreve uma carta para os romanos, né? Uma carta que ele ainda está a caminho de Roma. Escreve dizendo que os romanos não interfiram, que os cristãos de Roma não façam nada para atrapalhar esse sonho dele que era ser mártir. Repare mesmo, né? E ele ainda diz assim, olha. Aí eu vou ler aqui um trechinho para vocês da carta de Santo Inácio de Antioquia aos romanos. Aí diz Inácio: eu escrevo a todas as igrejas, isso está nesse livro aqui, tá? Eu escrevo a todas as igrejas e informo-lhes que morro livremente por Deus. Se, contudo, não me impedirdes disso, eu rogo-vos, não tenhas para comigo uma benevolência inoportuna. Olha só. Não tenho uma benevolência inoportuna. Deixai-me ser pasto das feras, pelas quais chegarei a Deus. Sou o trigo de Deus, moído pelos dentes das feras, para tornar-me o pão puro de Cristo. Acariciai antes as feras, para que venham a ser meu túmulo, e nada rejeitem do meu corpo. Assim, depois de morto, não serei pesado a ninguém. Então, quando o mundo não puder mais ver meu corpo, serei verdadeiramente discípulo de Cristo. Rogai a Cristo para que, por esses dentes, me torne um sacrifício para Deus. Não vos dou ordens, como Pedro e Paulo. Eles eram apóstolos. Eu, um condenado. Eles livres. Eu, até agora, um escravo. Mas, se morrer, tornar-me-ei um liberto em Jesus Cristo, e ressuscitarei nele, inteiramente livre. Por enquanto, aprendo nos ferros a nada desejar. Aí depois ele diz: da Síria a Roma, por terra e mar, dia e noite, já venho lutando com as feras, pois estou acorrentado entre 10 leopardos. Aqui é um dado histórico que ele diz, né, que ele vai de embarcação, né? E perto dele ali já tinha uns leopardos. Refiro-me à escolta que me conduz, que se mostra tanto pior quanto melhor é tratada. Contudo, nas suas injúrias, eu muito aprendo, embora não seja por isso que sou justificado. Oxalá chegue eu às feras, que me estão preparadas. Oro para encontrá-las ávidas, e se for necessário, agradá-las-ei, para que me devorem depressa, e não façam como diante de certos cristãos, atemorizadas, nem ousaram tocá-los. Se não me quiserem espontaneamente, eu mesmo as forçarei. Tende piedade de mim. Conheço bem o que me é preferível. Agora começa a ser verdadeiro discípulo. E aí ele segue, né, todo um relato do que é que ele espera, né, do martírio. Ele quer ser martirizado, né, e que os animais, os leões, como um preço, porque ele quer logo ver a Cristo. Um negócio impressionante, né, isso aí. Só sabendo da morte violenta que esperava e ainda assim desejar por meio disso, né, fazer o seu caminho discipulado rápido para Cristo, né? Enfim, então, gente, olha, Inácio de Antioquia, aí nós estamos falando já do final do século I, início do século II. Santo Inácio de Antioquia, assim também como São Clemente de Roma, outro grande nome, assim também como São Policarpo, né, o pastor de Hermas, Aristides de Atenas, Justino de Roma, enfim, esses que são chamados padres apostólicos ou padres... Os primeiros são os apostólicos, depois são chamados apologetas. E aí é importante vocês também terem essa cronologia aí na mente de vocês, viu? Para ficar bem claro. Olhem, depois dos apóstolos, escrevam isso aí, tá? Isso eu vou colocar em uma sucessão cronológica. Aí nós vamos ter
que eu colocaria para você, né? Apóstolos, os padres apostólicos, os padres apologetas, os escritores eclesiásticos, os doutores da igreja. Tem mais algumas categorias, mas por hora nos importam essas daqui, viu? Vocês escrevam aí, né? Isso aqui são as gerações dos, a gente poderia dizer, dos pais fundadores do pensamento cristão, né? São as gerações sucessivas, cronológicas, dos pais fundadores do pensamento cristão. Então nós temos aqui os apóstolos, né? São os primeiros, obviamente. Depois os padres apostólicos, depois os padres apologetas, depois os escritores eclesiásticos, depois os doutores da igreja. Aí dentre esses doutores da igreja, onde nós vamos ter os padres da igreja latina e grega, né? A gente vai ver isso um pouco depois. Estão conseguindo entender daí? Quiserem perguntar alguma coisa? Apóstolos, padres apostólicos, padres apologetas, escritores eclesiásticos e doutores da igreja. Coloquei essas categorias aí, viu? Entende, Marley? Tá indo claro aí pra você, tudo certinho, nada errado. Isso, Aldo, boa pergunta. Henrique, tá tudo claro aí pra você, Henrique? Sayonara, Josiane, Aldivânia, Ana Patrícia, Felipe chegou aí na área, né? A Jéssica, Pedro já tá aí. Quem puder ligar a câmera, liga, né, gente? Vai estar se vendo aqui. Inclusive nesse artigo que o senhor escreveu, eu estava lendo ontem, fala justamente isso, assim, né? Mesmo com as dificuldades da Palestina e greco-romana, né? Das religiões, o querigma foi anunciado, né? Que tem até, não sei se foi o imperador, eu esqueci o nome, que eu sou ruim de nome, de lembrar de nome, que diz que o sangue dos cristãos é que nem cimento, né? Derramado vai nascendo mais, né? Quanto mais eles matavam, mais eles ficavam fervorosos, né? Mais a fé crescia neles. Isso. Essa palavra aí, ela é de Tertuliano, que ele disse ao imperador, né? Quanto mais matar, né? O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Quanto mais você matar, mais vai nascer cristão. Ao invés disso suprimir, vai fazer crescer. E realmente foi assim. Diz, Jéssica. Professor, você poderia colocar uma estimativa dos séculos? O senhor Ah, falou sim. de Santo Inácio, o primeiro século, depois o surgimento de cada um. Posso? Eu funciono melhor assim, com as datas. Não, ótimo, isso é ótimo. Posso sim. Eu vou colocar aqui do lado, mas vocês colocam do outro lado, tá? Ok, obrigada. Apóstolos. Aí eu vou botar aqui século. Aí apóstolo. Primeiro, os padres apostólicos. Primeiro, ainda. Primeiro, vou botar primeiro início do segundo. Porque Santo Inácio está no começo do segundo. Primeiro e segundo. Tá? Primeiro e segundo. Primeiro e segundo. Os padres apologetas. Nós vamos ter aqui segundo e terceiro.
os escritores eclesiásticos, nós vamos estar aqui no terceiro século, e os doutores da igreja é terceiro e quarto. Terceiro e quarto. Claro, isso aqui não é bem rigoroso, assim, sabe? Porque nós vamos ter doutores também aqui. Compreendem? Vamos ter escritores eclesiásticos também aqui. Mas de modo sistemático, assim, didático, a gente pode organizar dessa forma aí, viu? Entende, Jéssica? Foi você que tinha falado, não foi? Bom. Isso, foi sim, foi sim. Então, os apóstolos, século I, né? Porque realmente é a época ali de Cristo, né? Pós-ressurreição. E aí, olha, os padres apostólicos, gente, quem são os padres apostólicos? São aqueles primeiros sucessores dos apóstolos. Tá certo? Esses primeiros sucessores dos apóstolos, nós chamamos eles de padres apostólicos, porque foram pessoas, bispos, né, que conheceram diretamente os apóstolos. Então é o caso de Clemente de Roma, é o caso do Inácio de Antioquia, né? São pessoas que conheceram diretamente, é o caso do Policarpo de Esmirna. Veja, São Policarpo foi discípulo de São João Apóstolo. Pronto, ó, foi essa minha pergunta lá no chat. Se eles tiverem esse ponto, beberam diretamente da fonte dos apóstolos. Isso. Pronto, aí foi o que você perguntou lá, né, Pedro? Os padres são aqueles que conviveram e beberam diretamente nas fontes. Exatamente. É por isso, gente, que os escritos desses padres, sobretudo dos apostólicos, têm uma autoridade muito grande na tradição cristã, viu? Eles têm uma importância assim muito grande. Porque são pessoas que conviveram com os apóstolos. É a primeira geração daquelas pessoas que escutaram diretamente, quem escutou a Cristo diretamente. Tanto que, vejam, alguns dos escritos dos padres apostólicos quase que entram no cânon da Bíblia. No cânon bíblico. Quase. A gente teve carta de Santo Inácio de Antioquia que quase se tornava carta do Novo Testamento, inclusive. Como as cartas de Paulo, né? Porque essas cartas, gente, esses escritos circulavam nas comunidades cristãs no século I e II com tanta autoridade quanto os escritos canônicos, que são os escritos bíblicos, né? Compreendem? Então, os padres apostólicos, eles têm uma autoridade assim, dogmática muito forte, porque eles entenderam, né? Eles escutaram e perpassaram aquela mensagem, né? O querigma, tal qual ele diretamente foi passado pelos apóstolos. Então, tipo, o São Policarpo de Esmirna. Policarpo conviveu muitos anos com São João. Tudo que João sabia, que João tinha escutado, que ele tinha visto, presenciado Jesus, João disse para os seus discípulos, entre os quais Policarpo de Esmirna, né? E São Policarpo, ele tem contato com uma mensagem direta, em primeira mão, não é? Documentação primária mesmo, documentação oral primária, porque ele viu quem viu o nosso Senhor. Então, esses escritos desses primeiros homens, eles gozam de uma autoridade muito grande, viu? Na tradição cristã, muito grande mesmo. Eles são levados assim com muito respeito, e quase que muitos deles fazem parte do cânon do Novo Testamento. Só para vocês terem a noção, né, da importância disso aí. Aí deixa eu ver, o Aldo tinha perguntado. Boa noite, Felipe, você chegou, né? O Aldo tinha perguntado por que chamam de doutores. Gente, doutores da igreja, eles são chamados de doutores, né? Os santos doutores da igreja, pela autoridade intelectual que eles tinham. Entende, Aldo? Pela autoridade intelectual que eles tinham, né? De compreender, de interpretar, né, as escrituras, a revelação, a mensagem apostólica. Então eles eram homens inteligentíssimos, homens muito sábios, né, e que para a igreja eles foram verdadeiramente doutores, né, no sentido de ser grandes intérpretes da mensagem bíblica. Entende? Eram pessoas que tinham uma grande autoridade no que falava, porque foram pessoas que compreenderam profundamente, né, a revelação e a mensagem dos padres apostólicos, né, e dos apologetas. Entende? Então esses doutores, tipo Santo Agostinho é um doutor da igreja, né? São João Crisóstomo, né?
Então são os santos que eles tiveram um contato muito direto com a segunda ou terceira geração, né, pós-apostólica, e eles construíram grandes sínteses teológicas. Compreende, Aldo? Grandes sínteses teológicas, grandes tratados teológicos, para compreender e para esclarecer a fé diante do mundo pagão. O professor e também tem umas doutoras, né? Não sei que não lembro agora o nome dela, tem umas 2 ou 3, né? Tem também doutoras, tem também. Embora as doutoras não sejam desse período aqui inicial, mas tem doutoras também. Certo. Tipo, Terezinha. Santa Terezinha do Menino Terezinha de Jesus. Lisieux, do Menino Jesus, né? É uma doutora da igreja. Catarina de Sena, não é? Não lembro, não. Tem. Obrigado. Nada, Aldo. Então. Acho que Teresa de Ávila também, né? Teresa d'Ávila, verdade. Então é isso, né? E aí a Aquila também pergunta, né? Ler São Policarpo é mesmo? Ele comenta, na verdade, né? Que lê as cartas de Paulo. Realmente é um negócio maravilhoso, profundo, né? Profundo mesmo ali. Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta, acho que só, né? Santa Idelgarda, né? De Vinhos. Pronto. Então, gente, olha, os padres apostólicos, né? E aí aquele que não leu, gente, leia aquele artigo lá, né, que eu escrevi sobre o querigma, né, que vai estar trazendo muito disso aqui que eu estou falando para vocês, tá? Os padres apostólicos, eles têm contato direto com os apóstolos, né? Eles são discípulos dos apóstolos, certo? E só para recordar, né, a palavra discípulo quer dizer aprendiz, viu? Eles foram aprendizes, eles foram alunos, né? Assim como os apóstolos foram discípulos de Cristo, cada um também teve seus discípulos, né? Aqueles aprendizes que ficaram ali com eles, convivendo, aprendendo, para depois levar adiante a mensagem, tá? Depois nós tivemos, depois dessa primeira geração aqui, que está no século I, sobretudo, os padres apostólicos é sobretudo o século I, viu? Alguns chegam ao início do século II, como é o caso do Inácio de Antioquia, que morre pelo ano 110, isso já é século II, né? Vocês devem saber que na datação, né, dos séculos, nós contamos assim, a partir do ano primeiro, né, de cada série, né, de centena, nós colocamos o século II. Por exemplo, o ano, sei lá, o ano 30 é século I, tá? O ano 99 é também século I. Século I. O ano 100 é também século I. Agora, a partir do 101, aí já é século II. Quando aqui nessa casa de dezena tiver 1, 2, 3 até 99, é 100, aí você acrescenta um na frente. Então, o ano 101, aí você coloca um aqui na frente, é o século II. O ano 110, que é o ano da morte de Inácio de Antioquia, você coloca um na frente, século II. E assim vai, até 199. Né? Até, na verdade, 200. Quando for 201, século III. É sempre um ponto à frente, viu? Essa datação de séculos. Bom, então depois da geração dos padres apostólicos, e aí vejam, os padres apostólicos, e aqui é importante a gente entender, eles não estão ainda produzindo filosofia não, viu? Peraí, esses escritores doutores, deixa eu ver aqui o que a Josiana perguntou. Se esses escritores doutores já fazem parte do período... Não, ainda não, eles estão no iniciozinho que vai gerar o período patrístico, Josiane. No comecinho ali, porque o período patrístico mesmo, né? A sua datação mais antiga é com Justino de Roma. E São Justino de Roma, ele está ali pelo ano 165, século II, portanto. Entende? São Justino, que já é um apologeta. Então nós consideramos que o período patrístico, os iniciozinhos dele, né? Porque os primeiros grandes padres mesmo é século III para lá, né? Mas no século II nós tínhamos São Justino de Roma, e ele é um apologeta, né? Escreve inclusive algumas obras, 2 obras chamadas de Apologia mesmo. Justino de Roma. Foi um filósofo. Pronto, isso inclusive São Justino é considerado o primeiro filósofo cristão. É São Justino de Roma.
certo? Ele morre no ano 165. Compreendem? Aí vejam, os padres apostólicos, gente, os apostólicos, eles não estão ainda fazendo filosofia. Eles escreveram muita coisa, mas não é ainda filosofia, certo? Isso mesmo, Aldo. Esse parágrafo do catecismo, inclusive, ele é maravilhoso, viu? Ele traz um trechinho, né, da apologia, né, que São Justino escreve ao imperador Antonino Pio, explicando o que é que os cristãos fazem quando se reúnem. Porque o imperador tinha escutado dizer que os cristãos, quando se reúnem, comem carne e bebem sangue. Que tem uma história de que vão comer carne e beber sangue. Aí o imperador disse: que loucura é essa aí? Aí queria saber o que era aquilo que eles faziam, né? Negócio de comer carne e beber sangue e tal, né? Tava errado isso aí. Aí, inclusive, havia, né, uma suposição que eles cometiam antropofagia, ou canibalismo, né? Aí é onde São Justino escreve uma apologia endereçada ao imperador Antonino Pio, imperador romano, explicando o que é que os cristãos fazem, né, no chamado Dia do Sol. Que aí você pode ler, Aldo, esse parágrafo aí, o 1345. É um negócio maravilhoso isso aí. Celebração da liturgia eucarística, a missa de todos os séculos, 1345. Desde o século II, temos o testemunho de São Justino Mártir sobre as grandes linhas do desenrolar da celebração eucarística, que permaneceram as mesmas até os nossos dias para todas as grandes famílias litúrgicas. Assim escreve, pelo ano de 155, para explicar o imperador pagão Antônio Pio, entre parênteses, 138 e 161, o que os cristãos fazem, abre aspas. No dia do sol, como é chamado, reúne-se no mesmo lugar os habitantes, quer das cidades, quer dos campos. Leem-se na medida em que o tempo permite, ora os comentários dos apóstolos, ora os escritos dos profetas. Depois, quando o leitor terminou, o que preside toma a palavra para aconselhar e exortar a imitação de tão sublimes ensinamentos. A seguir, pomos-nos todos de pé e elevamos nossas preces, por nós mesmos e por todos os outros, onde quer que estejam, a fim de sermos de fato justos por nossa vida e por nossas ações, e fiéis aos mandamentos, para assim obtermos a salvação eterna. Quando as orações terminaram, saudamos uns aos outros com o ósculo. Em seguida, leva-se aquele que preside os irmãos, pão e cálice de água e de vinho misturados. Ele os toma e faz subir o louvor e glória ao Pai do Universo, no nome do Filho e do Espírito Santo, que rende graças, em grego, Eucaristia, que significa ação de graças. Longamente pelo fato de termos sido julgados dignos destes dons. Terminadas as orações e ações de graças, todo o povo presente prorrompe numa aclamação dizendo Amém. Depois que o presidente ter feito a ação de graças e o povo ter respondido, os que entre nós chamam de diáconos distribuem-se a todos os que estão presentes pão, vinho e água eucaristizados e levam também aos ausentes. Aí tem aqui em 317, já é outro parágrafo lá para sair. E terminou. Aqui já é o 1346. Isso, perfeito. É a missa, né, professor? É a missa. Igualzinho, quando eu li, eu disse, é a missa. Exatamente. Inclusive, essa primeira descrição sistemática da Eucaristia é essa daqui, é do século II. E aqui tem muitos detalhezinhos que vale a pena a gente até recordar isso aqui, não é? Quando, por exemplo, São Justino diz assim, para o imperador, né? Ele diz, olha, no dia do sol, como é chamado, reúne-se no mesmo lugar os habitantes, seja da cidade, seja dos campos. O dia do sol é o domingo, gente. Os antigos naquela região chamavam o domingo de dia do sol, que até então não se chamava de domingo. O nome domingo para o primeiro dia da semana só vai acontecer no século IV, pelo ano ali 318, mais ou menos, viu? Inclusive quando ele é oficializado como dia do descanso. Professor, inclusive, acho que é por isso que em inglês se diz Sunday, né?
Dia de Isso. sol. E pronto, é exatamente isso. Dia do sol, exatamente isso. Exatamente isso. Então veja, o dia do sol, né, é como os antigos chamavam, né, só vai se chamar de domingo a partir do século IV, pelo ano 318, né, que é quando ele é oficializado. Inclusive essa informação que eu estou dizendo para vocês está em um documento que o Papa João Paulo II escreveu, chamado Dies Domini, que é um livro maravilhoso, viu gente, isso aí. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui para mostrar rapidinho. O Dies Domini. Tá aqui. Olha, esse aqui é um negócio maravilhoso também, viu? Sobre a instituição do domingo como dia sagrado. É isso aqui do Papa João Paulo II. Pronto, irmão Jackson. Perfeito, perfeito, perfeito. Dies Domini, é o dia do Senhor. Professor, qual o número dele aí embaixo? Esse é o 158 dessa coleção Paulinas. 158. Obrigado. Que tem ele também nessa editora, tem ele noutras editoras, em outras capas, né? Mas não importa. É o Dies Domini. Isso aqui é um negócio muito bonito, viu, gente? Muito bom. Quem nunca lê isso aqui, é fininho, rapidinho, você lê, adquira ele para ler, viu? Dies Domini. Né? Depois que você lê esse documento, você não vai querer nunca mais faltar uma missa de domingo. Sobretudo a do domingo. Isso aqui é um negócio realmente incrível, viu? A consciência que ele traz do domingo cristão, assim, é um negócio realmente maravilhoso, viu? Aí, veja, o São Justino, ele diz que no dia do sol, né, o dia do sol era o primeiro dia da semana. Esse primeiro dia da semana, que foi o dia da ressurreição, né, ele só vai ser chamado de domingo a partir do ano 318, que é quando o imperador Constantino oficializa como dia de descanso, né, no Império, porque já tinha tido o Édito de Milão no ano 313, né, o édito que concedeu a liberdade de culto aos cristãos. E aí o imperador, né, decreta que a partir daquele momento tem que ser observado. Aí é onde esse dia começou-se a ser chamado, não por causa do imperador, obviamente, não por ele, né, mas já era chamado assim, né, de primeiro dia da semana. E no Apocalipse, né, lá no capítulo 1, versículo 10, já fala do Requiem Remera, né, no dia do Senhor. No dia do Senhor eu fui arrebatado em espírito, né, diz São João. E este dia do Senhor era o domingo. Entende? O dia sagrado, o primeiro dia da semana. Aí ele é chamado de domingo. E por que, gente, foi chamado de domingo? Porque a palavra domingo, gente, olha, a palavra domingo em latim, a palavra domingo vem de domini. A palavra domini significa Senhor em latim. Entende? Aí domingo é o dies domini, é o dia do Senhor. Desde o primeiro domingo após a ressurreição, que a cada domingo eles se reuniam. E desde aquele comecinho, desde aquele domingo da ressurreição, no domingo seguinte e outro, até domingo passado agora, este primeiro dia da semana foi chamado de o Dies Domini, né, o dia do Senhor. Aí São Justino diz, né, no dia do sol reúnem-se, sejam os habitantes da cidade, sejam os habitantes dos campos, né? E aí eu vou terminar com isso aqui pra gente ir pro nosso recreio, tá, gente? Só um momentinho. Aí ele diz, olha, leem-se, né, na medida que o tempo permite, porque está no tempo da perseguição aqui romana, né? Veja, a liturgia da palavra, né? Então leia os comentários, os escritos dos profetas e os comentários dos apóstolos. Como ainda hoje é assim, né? Leitura de Antigo e leitura do Novo Testamento. Aí depois, aquele que preside faz a exortação, é a homilia, é o momento da pregação, entende? Depois, elevamos preces, ainda hoje é assim, né? Eleva-se as preces. Depois, nós damos o ósculo, né? Que é o beijo da paz, ainda hoje tem o rito da paz. Depois é apresentado pão, água, pão, vinho e água, ainda hoje é assim. Vocês sabem que os elementos da Eucaristia é pão, vinho e uma gotinha de água, né? Pão, vinho, uma gotinha de água. Vinho toda a missa, pode observar, o padre coloca uma gotinha d'água. Aquela gotinha tem sentido, viu? Aquilo ali não é sem sentido, não. Aquela gotinha para significar a humanidade, a humanidade inserida no mistério de Cristo, na divindade. O vinho é símbolo da divindade. Então aquela gotinha é para significar que na Eucaristia a nossa humanidade ela é absolvida e diluída no mistério divino de Cristo.
e ele absolve. E com ele faz um só. Este é o sentido daquela gotinha d'água ali no cálice. Diz, irmão Jackson. Tanto que a fórmula, quando o padre coloca, ele diz, né? Pelo mistério das chagas deste vinho, possamos participar da divindade de vosso Filho, Jesus Cristo, que se dignou a assumir a nossa humanidade. Exatamente, perfeitamente isto. Então, depois disso, né, se eleva louvor em ação de graças. A palavra ação de graças, em grego, quer dizer, se diz Eucaristia. Né, do verbo Eucharistein. Eucharistein quer dizer dar graças. A palavra Eucaristia, gente, significa a ação de dar graças. Toda a missa é a missa de ação de graças. Né? Toda a missa é a missa de dar graças. É por isso que não tem muito sentido falar em missa da graça. Né? Porque toda a missa é da graça, é a ação de dar graças. Né? É até redundante falar missa da graça. Claro que o pessoal fala aí, né? Enfim, mas rigorosamente falando não tem muito sentido, entende? Porque a missa, ela é da graça sempre, seja lá qual for, por mais simplesinha que seja, com o povo iletrado, isso não importa, é sempre uma missa de dar graças. Ou missa em ação de graça, né? A missa já é uma ação de graça. A missa já é uma ação de graças. É como canto de ação de graças. Todo canto da missa é de dar graça, é de ação de graça, né? Compreende? E assim, né, nós temos essa descrição do livro Apologia, né, de São Justino de Roma. O primeiro filósofo cristão, viu, gente? É Justino de Roma. Bom, então vamos só dar uma breve paradinha aqui. Eu vou parar aqui a gravação e a gente continua agora na segunda parte, tá certo? Então continuem aqui e vamos lá para o recreio. 5 minutinhos, viu?